Não deu pro Mengão. O Flamengo lutou, correu, brigou, mas acabou eliminado pelo Bayern de Munique, nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025, com placar de 4-2. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do Mundial. O Mengão até começou bem. Dominou a posse de bola, tentou pressionar e criou boas oportunidades no primeiro tempo. Só que do outro lado tinha um gigante da Europa. O Bayern foi cirúrgico, aproveitou cada erro da defesa rubro-negra e não perdoou. A imprensa brasileira até reconheceu o esforço do Flamengo, mas não deixou de criticar os vacilos defensivos e a falta de controle nos momentos decisivos. Rapaz, que atropelo! Mas eu entendo perfeitamente os comentaristas, os narradores, as pessoas que fazem a Copa Mundial, a Copa do Mundo da FIFA. Eu compreendo vocês todos, fiquem bravos comigo. Pô, mas olha, o Flamengo sai de cabeça erguida. Quem sai de cabeça erguida, truta? Pô, saiu nas oitavas. Quem sai de cabeça erguida? Cabeça erguida é o Leão aqui. Esse sai de cabeça erguida. 4-2 era pra ser 6. Se tivesse feito os outros 2 gols. Olha, mas fez uma primeira fase maravilhosa. Pô, a primeira fase é uma teta. É uma teta. Por sinal, o último campeão do mundo é o Corinthians, que ganhou do Chelsea. E o Flamengo sai, que saiu de cabeça erguida, que foi legal, que foi um massacre. Foi um massacre. Um massacre do Bayern, meu irmão. Um massacre. E volta pro Rio de Janeiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro e tá tudo certo. E o Bayern, do Harry Kane, mostra o grande que esse cara é um jogadorzaço. Um jogadorzaço. Vamos ver agora o Bayern dando sequência aí, vai pegar o Paris Saint-Germain. Daí vai sair um dos finalistas para ganhar o título. Essa é a grande verdade. Abraço para vocês aí, o Flamengo. Valeu, hein? Volta pro Rio de Janeiro, lá pra Gávea. Tá tudo certo. Valeu? Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de torcedores rubro-negros, a nação rubro-negra não deu pro Flamengo. Mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até sair o campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer pro Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer pro Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas, segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band.
E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. Sobre a eliminação do Flamengo pro Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique, então jogou bola contra o gigante da Europa e teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também, porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Ó, Eric Pulgar fazendo gol contra, Arrascaeta uma entregada ridícula, também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem pra jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern, quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. É elogiável a campanha do Flamengo? É, mas os erros de hoje foram muito bobos para um time tão forte quanto esse Flamengo. Estava comentando sobre o tamanho da derrota, o que faltou para o Flamengo, o que o Flamengo poderia fazer para conseguir uma façanha. Porque é disso que se trata. Se o Flamengo tivesse vencido aqui, seria uma façanha absurda. A minha impressão vendo o jogo, é que para encarar uma pedreira dessa, você tem que ter um nível de concentração muito alto e beirar o erro zero. Então assim, já que é chovendo molhado, que o Bayern é mais time que o Flamengo e qualquer equipe brasileira e sul-americana, eu opino que o Flamengo ofereceu favor demais a quem já é naturalmente melhor. Se o Flamengo não tivesse oferecido tanto favor, eu acho que poderia ter conseguido algo melhor aqui. O que você acha, cara? Pensa exatamente como você pensa e como o Jorginho falou. O Flamengo, em dados momentos do jogo, bateu de frente, jogou de igual para igual com o Bayern. Quando tava 3-2, por exemplo, o jogo tava pro Flamengo. Exatamente, quando o Flamengo fez o 2-1, inclusive, o Flamengo teve oportunidade, a torcida do Flamengo começou a vir junto com o time também, só que depois o Flamengo acabou recuando, parece que deu uma abafa justamente por causa da pressão que o Flamengo começou a fazer, mas de fato, um jogo tão grande como um time tão forte como o Bayern, o time não pode errar 3 bolas de saída de gol. Isso, o Flamengo levou vantagem, principalmente depois da entrada do Bruno Henrique. Eu acho que quem tá vendo o programa e secou o Flamengo, eu acho que muita gente que secou segue assistindo ao programa, pode olhar pra gente e falar assim, os caras estão romantizando a derrota do Flamengo. Mas é que assim, pra mim, na minha opinião, o que aconteceu aqui é a lógica, né? O que se espera de um confronto entre um gigante europeu e um ótimo time sul-americano, dos melhores que a gente tem, talvez até o melhor, é justamente um placar como esse, na minha opinião, 4-2, é por aí mesmo que acontece. O City derrotou o Fluminense por 4-1, quando o Fluminense era o campeão da Libertadores. Para passar pelo Bayern, o Flamengo precisaria subverter a lógica, fazer algo muito fora da curva para que a lógica não acontecesse aqui. E eu opino que a falta de concentração em momentos cruciais, os primeiros 10 minutos, o favor que deram ao Bayern quando estava 3-2, né, um passe de bandeja para o Bayern ampliar, foi o que acabou determinando o placar. O Flamengo está fora do Mundial. Lutou, tentou, mas não deu. Contra time europeu não pode vacilar, e o Bayern não perdoou. Agora é encarar as críticas, levantar a cabeça e repensar muita coisa. E aí, o que você achou da atuação do Mengão? Comenta aí, deixa o like e já se inscreve no canal para não perder nenhuma bomba do futebol mundial. Até o próximo vídeo.